Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Vamos para mais um vídeo especulativo. Compartilhar com vocês mais um aspecto, dessa desconstrução do eu, trazendo algumas ideias que ficam realmente no campo da especulação. A gente não tem assim como provar, não tem como verificar. Nós temos visões sobre o assunto, nós temos algumas visões muito limitantes, cheias de medo, cheias de controle, de apego, com as emoções borbulhando. Nós temos algumas visões delirantes, temos algumas visões religiosas e temos algumas poucas visões muito isentas. Uma delas que eu cito é o Robert Monroe, terceiro livro dele, se não me engano. Tem um vídeo, A Gênese, segundo Robert Monroe, vou deixar um linkzinho ali, onde ele fala sobre isso, nos dá uma ideia, que é uma das possibilidades que eu considero hoje, para a gente abordar. É preciso, quando se pensa nesse assunto, quando se pondera sobre esse assunto, quando se questiona, que a gente mantenha as emoções sob controle. As emoções acabam, às vezes, se inflamando. A gente precisa tranquilizar um pouco o nosso mental e observar como é que nós reagimos mentalmente. Se você sente medo, se você sente raiva, se você não gosta, se você se sente agredido, ofendido de alguma forma, não é legal assistir esse vídeo e nem os vídeos da desconstrução do eu. Melhor é você deixar para um momento posterior, porque a gente tem que procurar uma isenção. A gente precisa procurar uma isenção para poder avaliar essa questão adequadamente. E o vizinho, domingo à tarde, liga a máquina. Vamos aguardar um pouquinho e já retornamos. Legal, acho que ele parou. Vamos adiante. Então, nós temos duas possibilidades. A primeira, eu acho muito sem graça, eu acho muito inútil, eu creio que é válida, é possível, mas que ela se esgota por si mesma. Nós temos uma possibilidade de estarmos vivendo numa simulação. Tudo é uma simulação nesse universo. Algum ser em algum lugar, apertou um botão, um enter, deu um clique com o mouse e Big Bang, Pum, aquele crescimento explosivo, Não foi uma explosão, foi um crescimento explosivo. Criou o universo, inflou, continua se expandindo, um momento ele vai se retrair e depois começa de novo. E dentro desse universo, esse ser cria uma série de avatares, uma série de personagens, de bonequinhos, programação, concede a eles livre-arbítrio, uma inteligência artificial, cria tudo isso, realmente é um projeto imenso no universo, e observa o que acontece. Deixa a própria sorte, ou faz incursões pontuais aqui e ali, para arrumar isso, arrumar aquilo, experimentar coisa e tal, se divertindo com essa lila cósmica. Como eu disse, acho muito pouco isso. Assim como você entra num jogo e cria um bonequinho lá, um herói, um guerreiro, um arqueiro, um mago, brinca um pouquinho e daqui a pouco você cansa, solta aquilo e esquece. Apaga do seu computador. Eu vejo que a grandiosidade do universo torna essa opção meio que inútil, porque você vai cansar. Você vai cansar. Mesmo que você crie civilizações, chega um momento que há um padrão de repetição muito grande que esse ser, com certeza, vai enjoar, vai cansar, vai se desiludir também. Então essa possibilidade existe, não dá para negar. Especulação, agrada a alguns, teoria da conspiração para outros, escandaliza terceiros e assim por diante. Mas existe uma outra oportunidade muito interessante,
que também um ser muito inteligente, grandioso, coisa e tal, starta uma simulação, um computador, cria esse universo, temos o Big Bang, universo em expansão, muitas coisas feitas, muitas coisas prontas, muitas possibilidades. Mas, nesse caso, nós não somos NPCs, né, que é o nome técnico que dá, né, ou não somos avatares aqui de inteligência de IA, né, soltos aqui, criados pelo programa. Nós somos, na verdade, realmente uma questão de uma possibilidade de esse ser cria essa estrutura toda, cria todos esses mundos, as possibilidades, universo, essa estrutura, e convida outros seres como ele a experimentar. Então esses outros seres, e talvez ele mesmo, né, vestindo lá um capacete, uma roupa de imersão, né, entra dentro da simulação e começa ele a experimentar. Então ele vai criar as mônadas, ele vai criar os corpos búdicos, os corpos mentais, corpo astral, corpo físico, vai ter a vivência humana. Ele olha através dos nossos olhos, usa esse periférico aqui, esse computador biológico, para experimentar essa realidade. Assim como outras formas de vida, assim como qualquer forma de vida, né? Inclusive, o Robert Monroe, eu coloquei aqui, ele faz uma descrição dele tomar o lugar de uma folha de uma árvore, tendo consciência, percebendo, né, essa conexão com o todo, percebendo-se inserida e a importância dela. Depois ele toma o lugar de um animal, de um pássaro. O relato dele é muito interessante, os livros do Robert estão aí para mostrar isso. Então, tudo no universo se torna passível de experimentação por esse Criador e pelos amigos deles, pelas pessoas que ele convida, por seres que ele convida para entrarem na simulação. Então aí, isso aqui não é um simples robô, um simples androide, um simples computador, um simples bonequinho. Isso aqui se torna passível de ser usado, manipulado, controlado por essa consciência. Essa é a possibilidade que eu acho mais viável. Porque aí ela se torna mais dinâmica, ela se torna mais atraente, mais interessante. Não é simplesmente esse ser ficar de fora olhando o que acontece, mas ele se insere, né, dentro dessa simulação. E aí nós temos o que o Wilber fala, né, do Criador se esquecendo de si mesmo. Então ele começa a entrar tantas vezes na simulação que ele acaba se esquecendo. Ele se deixa impregnar nisso aqui, né? Só na Terra são 8 bilhões de seres, fora o que está no mundo astral, no corpo astral, né? Outras civilizações ao longo desse universo imenso que a gente não sabe. E ele inicia um processo de condensação, de descenso até se materializar aqui. E aos poucos isso tudo começa a voltar e ele começa a se relembrar de quem ele é, e um dia talvez ele saia dessa simulação, ou eles saiam da simulação, né? Então essa é uma possibilidade interessante que a gente tem de explicação hoje dessa realidade, do que nós estamos vivendo, né? E fala um pouco do que somos nós, né? É claro que diminui o ser humano, reduz a importância da personalidade. Esse Luiz Felipe, que está aqui, ele se torna uma ferramenta, um objeto, um periférico para uma consciência experimentar a realidade, né? Forma-se uma consciência aqui, uma lucidez aqui, uma interação que vai desde aquela coisa bruta, a pessoa que não tem noção de nada do que está acontecendo, do que está fazendo, simplesmente está ali vivendo, né? Até o momento em que você começa a ter mais consciência, a ter mais lucidez, impacta, né, em Kundalini,
não energia de uma cobrinha que sobe para a coluna, mas a Kundalini como consciência, como esse ser, a energia desse ser se manifestando mais aqui nesse corpo e nos outros corpos, e ele consegue uma experiência de uma qualidade totalmente diferente. Uma pessoa desperta oferece uma qualidade totalmente diferente para experimentar essa realidade. É claro que quanto mais desperto você está, menos apegado à vida humana, à realidade humana, aos conceitos humanos você vai estar. Então, à medida que você vai saindo, quer dizer que isso aqui perde a graça. Isso aqui perde a razão, isso aqui perde motivação para você ficar por aqui. Interagir com os seres aqui se torna cansativo, repetitivo e assim por diante. Precisa um cuidado aqui. Se você está cansado, se a sua mente está cansada dessa realidade, desses padrões, dessa repetição, de sofrimento, é a sua mente, não é essa consciência. Essa consciência ela vai identificar os padrões, ela vai identificar a repetição, mas ela não vai ter esse sentimento que a nossa mente tem, não vai ter essa compreensão que a nossa mente tem de que eu preciso ir para um paraíso, eu tenho que ir para um lugar melhor, eu mereço, eu não gosto, eu não quero. Ela não tem essa dinâmica humana, de personalidade humana. Simplesmente um ser desses, na medida em que você desperta, que você traz mais essa consciência, essa lucidez para cá, a mônada mais presente, né? Ela simplesmente vai se desvencilhando dessas coisas, vai se soltando, sem cultivar esses sentimentos de revolta, de raiva, de indignação, coisa e tal. Simplesmente vai soltando aquilo e vai voltando para si mesmo. Né? Então essa é uma visão muito interessante. Muito interessante. É claro que há muitas brechas, há muita coisa não explicada, há muita coisa. Né? Mas é algo compatível com essa realidade extremamente complexa que a gente vive, que a gente está imerso. Né? O mais importante disso tudo é isso que eu comentei. É como é que a gente olha para essas coisas. Qual é a nossa visão disso? Porque a visão de mente, de ego, vai ser sempre pautada por emoção, por apego, por aversão. Né? Coisas que o budismo, por exemplo, nos oferece caminhos para abandonar. O Buda nos mostrou caminhos para abandonar. Essa percepção que é preciso cultivar. Não importa se a nossa personalidade, se o Luiz Felipe é descartável ou não é descartável, se ele vai sobreviver depois na consciência ou não, se ele foi um simples avatar que alguém usou e que soltou depois, isso não importa. Isso é ainda apego do ego, que tenta se firmar, tenta se garantir, tenta se justificar. Né? Tenta ser algo. É um movimento natural do ego fazer isso. Mas isso não é importante. No meu entendimento, não é importante. Talvez no seu ser você pode argumentar a respeito, né? Tranquilamente. Porque eu vejo que essa briga da nossa personalidade, nós não somos marionetes. Eu tenho meu livre-arbítrio. Deus não ia fazer uma coisa dessas. É como você brigar com o sol. O sol vai nascer no horizonte todo dia. Se você brigar ou não brigar, não importa. Nasce. Se nem a Terra gira, o Sol gira, tudo em movimento, e vai acontecer. Até um dia, daqui a bilhões de anos, quando o Sol explodir e destruir tudo ao redor, absorver, virar um buraco negro, coisa e tal. Mas até lá, para o tempo humano, nós temos aí, né, nós somos quase nada, né, no tempo cósmico. O que a gente vai brigar com isso? Eu não gosto que o Sol nasça assim, eu quero que o Sol nasça na outra posição. Né? Eu não gosto que está chovendo, eu quero que tenha sol. Eu não gosto que tenha sol, eu quero que esteja chovendo. Dentro desse processo de desconstrução do eu, isso tem que estar muito presente. Esses movimentos do ego e essa percepção que há algo mais em você que consegue observar esses movimentos e que não se apega a eles, que não se limita, que não se restringe a isso. Então, o ego até pode ficar reinando, né? Brigando, reclamando, coisa e tal,
mas é preciso algo em você observando isso. Esse algo em você observando isso é a sua mônada, a sua consciência, seu eu superior, presente aqui. Então, tá tudo bem. O ego, a mente, continuam ali fazendo o que tem que fazer, atuando, intermediando, se relacionando, mas há algo em você percebendo. E esse algo cada vez mais, direto ou indiretamente, interfere nessa ação mental. Acho que isso que é importante a gente observar. Porque podemos teorizar muitas coisas, né? Podemos especular, como eu comecei o vídeo, né? Muitas coisas. Mas são percepções muito subjetivas, muito internas, que a gente até compartilha, né? A gente compartilha. E o que se sabe é dentro de você, né? Somos laboratórios disso, né? Para experimentar. Mas importante, eu preciso frisar, né? Observe a sua mente a respeito disso. Como é que ela pensa essas ideias, como é que ela reage a essas ideias. Apego e aversão, concordância e discordância, aceitação e negação. Tudo isso mostra para a gente o quanto de despertar nós temos, o quanto de consciência tem aqui junto, né, com a gente atuando, se manifestando, aproveitando essa jornada. Certo, pessoal? Gratidão.